Live streaming is on. Acho que agora foi. O que você mudou na configuração aí durante... Eu dei porque estava aberto há muito tempo a minha janela de configuração lá no YouTube para iniciar uma transmissão. Aí eu reinicializei ela lá, fiz uma atualização, aí redefini o código e aí eu copiei o código de novo e coloquei aqui a chave, né? Redefini a chave e eu botei a chave aqui no Jitsi e ele aceitou agora. Estava dando algum problema, algum descompasso entre o Jitsi e o YouTube. Agora acho que está legal. A gente já pode fazer o registro aí do nosso projeto Xadrez Intercamp, da oficina temática com o professor Rafael Sodré, sobre cavalo. Táticas e estratégias. Quais são os desafios que você traz para a gente aí, os encantamentos, Rafael? Fala para a gente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, né? Você apareceu no meu cantinho aqui à direita. Pois é, agora eu vou ter que... Será que só... Vai dar de novo aqui, mas vai dar certo. Foi. Ok. A gente vai falar hoje dessa peça quase misteriosa, um movimento muito diferente de outras peças do xadrez, né? Que é o nosso movimento com linhas. Tem um movimento que tem algumas características que são um pouco diferentes. Depois do movimento básico, né, como o cavalo se movimenta, 1, 2 e vira, ou em L, da maneira que preferir, a primeira coisa que a gente aprende sobre o cavalo é que é melhor a gente desenvolver primeiro o cavalo para as casas centrais, voltado para as casas centrais, e não para as casas do canto, né? E a razão disso é que o cavalo, aqui voltado para as casas centrais, ele pode ir para muito mais casas, né? Ele tem alcance aqui de 8 casas em potencial. Em compensação, o cavalo que foi para o canto, ele só tem metade, né? 4 apenas. Se a gente vai ver como é que isso pode aprofundar, hein? Primeiro, alguns pressupostos e algumas dúvidas a respeito do movimento do cavalo, tá? Então, algumas delas vão ser observações que podem parecer curiosidades, né? Outras nem tanto. Então, a primeira, movimenta-se em casas de cores alternadas. Se o cavalo está na casa de cor branca, na próxima jogada ele vai para uma casa de cor negra. Se ele estiver na casa de cor negra, na próxima ele vai para cor branca, né? Ele sempre vai alternar. Outra coisa é que ele tem mobilidade, é a peça que mais tem mobilidade em posições fechadas, né? Ele pode pular as outras peças. Agora uma pergunta, hein? É uma peça rápida ou uma peça lenta? O que vocês acham? Eu acho que ele tem uma capacidade de deslocamento muito dinâmico. Eu diria que ela é rápida. É uma peça rápida? Concorda, André? Thiago? Eu acho que é uma peça lenta. Uma peça lenta. Aí, comparado a um bispo, por exemplo, aí de um canto do tabuleiro ao outro, ele gasta vários lances, enquanto o bispo vai em apenas um, por exemplo. Ok. É verdade. Talvez se surpreenda hoje, talvez. Vamos continuar. Outra coisa, ele vale o mesmo que um bispo, né? Pode falar. Sim, correto. Só um comentário, Rafael. Com relação a essa questão do movimento do cavalo, eu entendo que ele não é tão rápido na perspectiva como o André falou do bispo, mas ele tem uma capacidade de alcance por andar em L, pulando as peças, maior do que essas peças com livre caminho, né? Com um bispo, por exemplo, pegando um corredor, né? Mas eu vejo que ele ocupa mais o terreno, ele tem uma capacidade maior de ocupação de terreno, não sei, é isso. A gente vai ver que a mobilidade do cavalo, na verdade, ela é análoga à mobilidade do bispo, e a gente vai ver como é que isso se desenvolve no tabuleiro. O cavalo também ele vale a mesma coisa que um bispo, né? Os dois, quando a gente está vendo qual peça vale mais durante uma troca e tal, a gente coloca os dois valendo 3 pontos. E outra coisa sobre o movimento do cavalo é que o cálculo dos seus movimentos é mais difícil do que o das peças que se movimentam em linhas, né? Porque ele apresenta mais variáveis, quer dizer, ele tem muitos caminhos diferentes para se chegar ao mesmo destino.
Então, se a gente, por acaso, quiser chegar aqui nessa casa, né, ele pode passar tanto por aqui quanto por aqui. Se eu quiser para uma outra casa que está um pouco mais distante, né, para cá, por exemplo, para cá é um caminho longo, né? Para cá, para cá, para cá e para cá. Olha só quantos caminhos diferentes, né? Ainda tem mais um monte de opções aqui para chegar nesses caminhos. Quando eu penso num bispo, por exemplo, eu sei aqui que em 2 jogadas, um bispo aqui de casa brancas, né? Ele pode ir para qualquer casa branca em apenas 2 jogadas, né? Então, para ele vir, por exemplo, aqui para D1, bispo aqui, para qualquer casa, ele vai gastar de 1 a 2 jogadas, né? Lembrando que ele só pode nas casas brancas. Ok. E o cavalo? Quantos lances demora para o cavalo ir em cada casa da mesma cor dele? Alguma ideia? Nessa conta, para mim, são 2 lances. 2 lances. Em 2 lances ele chega em todas? Da mesma cor, sim. Não. O que você acha, André? Por exemplo, esse cavalo que está em E4. Uhum, Para ele chegar em G6. Em G6. Vamos ver como é que ele faz para chegar em G6. G6 é uma casa das mais importantes para a gente aqui. Na verdade é o seguinte, G6, essas casas aqui, né, que estão essa distância aqui de 3 do cavalo, na verdade 3 e 5, são as casas que o cavalo não consegue chegar rápido. Nas outras todas, em todas as outras brancas, ele chega em 2 jogadas. Então, por exemplo, como é que ele chega nessa aqui em 2 jogadas? Pode ser cavalo aqui e aqui, né? Beleza. Vocês estão conseguindo acompanhar o cursor aqui também? Então, né? Ok. Para chegar aqui, pode vir para cá e para cá. Aqui mesma coisa, que é tudo espelhado, né? Para chegar nessa casa aqui em 2 jogadas. Tem como? Fácil. Oi. 2 caminhos, pelo menos, né? Pelas casas negras, aqui ou aqui, né? Exato. Para chegar aqui, mesma coisa. Nessa. Por aqui e aqui. Ups. Aqui, por aqui e aqui. Em todas essas casas, o cavalo consegue alcançar em apenas 2 jogadas. Querem fazer o teste de alguma específica? Essa daqui, por exemplo, que está longe? Aqui e aqui. Tá? Em todas elas, 2 jogadas. Com exceção dessas casas que estão em número ímpar, né? 3 e 5 de distância do cavalo. Aqui o cavalo está centralizado. Por ele estar centralizado, ele tem amplo acesso ao tabuleiro, com exceção dessas casas na mesma cor dele. Então, quais são os ataques duplos possíveis aqui? Tem muitos ataques aí, né? Muitos. A gente já sabe de cara que ele não vai atacar quais peças? O que vocês acham? De cara, as que ele não vai atacar são as que estão aqui na distância dele 3 e 5, né? Dessa torre. Essa distância que a gente está falando, ela é sempre na diagonal, né? Na diagonal do cavalo, 3 casas, contando com a peça dele e com a do adversário. Então o cavalo está aqui, 1, 2, 3, né? Essas aqui o cavalo não alcança em 2 jogadas, nem essa daqui. Todas as outras ele alcança. Com isso, já é para acender uma luzinha para a gente assim, né? Quando a gente está com a peça na casa da mesma cor do cavalo adversário, já é para acender uma luzinha. Opa, pode ser que tenha alguma coisa aí. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho cheque nessa casa, que seria um ataque triplo aqui, né? Quádruplo. Se o cavalo for para cá, ele tem aqui também triplo. Se ele for para cá, ele tem outro triplo. Se ele for para cá, ele tem outro triplo. Se ele for para cá, né? E aqui ele só tem esse duplo. Duplo não, né? Só tem esse ataque único, não tem um duplo. Repara que o cavalo, no centro, ele pode ir para muitas e muitas casas. Quer dizer, ele age quase como um bispo. Ele tem um poder na casa que está na mesma cor dele,
que é comparável de um bispo. Com a vantagem que, muitas vezes, com a posição mais fechada, ele vai conseguir uma atuação mais dinâmica, né? Então, sempre que tem a peça na mesma cor, a gente já tem que acender a luzinha. Repara que nessa posição, que é do Wesley Sou de brancas e o Magnus Carlsen de negras, partidão, inclusive, aqui a gente tem, olha só, a dama e o bispo, né, do Wesley Sou, na mesma casa, na mesma cor do cavalo. Claro que nessa posição não é tão simples quanto, por exemplo, vir com um cavalo aqui e dar um duplo. Porque se as pretas, por acaso, tentarem fazer esse duplo, as brancas aproveitam que essa torre está sem defesa, né? Dama toma torre e checkmate. Então, o primeiro lance, não, a sequência de lances aí não vai ser essa, mas ela também é baseada, olha que legal, nesse princípio aqui. Aqui foi jogado o seguinte, tá? Carlsen jogou dama toma torre, bispo toma dama, torre, cheque, rei sai, né? Única solução, bispo, cheque. Para onde o rei pode fugir agora? Se o rei voltar, o bispo sai e dá checkmate, né? Checkmate aqui com a torre. Então, o rei não vai voltar. Rei aqui. E agora? Agora aquele duplo que a gente tinha previsto lá na frente, né? O ponto aqui, que eu acho que é o de maior interesse, né, é que se a gente não observar antes, que tem esse tema na posição, a gente não vê a sequência toda. É muito mais difícil a gente ver a sequência sem reconhecer o tema. Então aqui, essa foi a sequência. Ops. Duplo, né? Ok. Melhor e pior casa para fugir com o cavalo. Aqui as brancas jogaram aqui cavalo em D5. Né? Qual que seria a pior casa para o rei? Para o rei aqui, para o rei negro. E qual que seria a melhor casa? Ou as melhores casas? Para onde fugir com esse rei? Ameaçar o cavalo? Pode ser ameaçar o cavalo. Em qual casa? Seria C5? Ok, a gente tem duas opções aqui, né? A gente tem rei em C5 ou rei em C4 para aproximar do cavalo. Tá de cara, principalmente se a gente tiver pouco tempo no relógio, não querer ficar calculando, só da gente saber, olha, meu bispo aqui é de casa branca, eu já vou para casa preta sem pensar. Porque eu sei que não vai ter um ataque duplo, nem preciso calcular. Né? Outra opção que também existe é jogar o rei aqui em B3, porque a gente sabe que essa casa aqui, que fica essa distância de 3, né, é uma casa que está segura, que está distante do cavalo. Para o cavalo chegar aqui, se ele não gasta duas, quantas jogadas ele vai gastar em? Quantas jogadas o cavalo gasta para chegar até aqui? Vamos ver? 4. Isso aí. 1, 2, 3, 4. É o dobro. Quer dizer, é uma casa que vai te dar 4 lances por sossego, sem o cavalo poder te atacar. E a pior casa, naturalmente, seria aqui, né? Por quê? Porque aqui está na mesma linha, ó, quase da mesma cor, e aqui tem um ataque duplo. Então, sempre que for para a casa da mesma cor, né, liga a luzinha, porque pode ser que aconteça alguma coisa aí. Mesma coisa, como evitar o ataque duplo com o tempo apurado? Aqui, as brancas estão dando cheque no rei, né? Para onde o rei sai? Uai, iria para E6. Poderia ser E6, ótimo. E6 aqui é a jogada que eu acho que é a mais forte de todas, porque pressiona o cavalo, e aqui o cavalo não vai poder dar ataque duplo, né? Porque o rei e a dama estão em casas de cores diferentes, ótimo. E quais seriam as piores jogadas aqui? Para onde que o rei não pode ir de jeito nenhum?
Uai, se ele for para C7, não, C7. C7 é uma que não pode... C7 é o duplo, dá o garfo. O cavalo vem para cá e ataca os dois ao mesmo tempo, né? Perfeito. E além de C7, a outra, rei em E7 também, né? Leva um ataque duplo aqui nessa mesma casa de terrível, né? Mas sabendo disso, a gente consegue se desvencilhar disso rápido. Nessa partida do Petrosian contra o Spassky, 2 campeões mundiais, né? Uma posição que tem uma torre a mais, uma torre por cavalo aqui, né? No meio dessa confusão. Como a posição está meio estranha, o Spassky está devolvendo a qualidade, pensando o seguinte, né? Ó, cavalo toma torre, rei toma cavalo. Tá tudo bem. Mas aí, nessa posição, o Petrosian teve uma ideia melhor. Né? Ele achou uma ideia, um lance mais forte do que cavalo toma torre. Alguma ideia? Algumas considerações aqui pra gente, hein? Primeiro. Não, tem a rainha aqui no canto em B2, né? Dama H8. Ó, o menino tá agressivo aí, hein? Vamos examinar algumas coisas. É possível. H8, dama H8. Captura a torre dando um duplo na dama. Isso aí. Com esse cavalo aqui não tem nada, né? Ele tá aqui, ó, a casa 3 de distância da dama. Mas aqui, esse cavalo tá na mesma casa da dama. E já tá ameaçando a torre, né? Aqui é a jogada mais forte. Então, naturalmente, como o André colocou, André é um monstro tático. Dama, cheque. Única solução é rei, captura, né? E cavalo duplo, né? André, você tá vendo coisa que o Spassky não viu, ó. Tá vendo? Vou reivindicar meu título de campeão mundial. Não é? Ok. Tem... Isso aqui é uma partida que a gente não vai ver a partida toda, não. É só a partir de certos lances aqui, só para a gente ver um pouquinho desses temas, como é que eles se desenvolvem. Vou colocar isso aqui para a gente não colar. E esse aqui é um momento importante já. O bispo toma, fez um ataque duplo, né? O bispo aqui está ameaçando a dama e a torre, e o bispo está protegido pela dama. Como foi uma troca aqui, naturalmente, dama toma cavalo, o bispo toma torre. Torre toma bispo. Ok. Aqui as pretas jogaram G6, que foi uma jogada ruim, tá? Foi um erro. O que está acontecendo aí? De cara, eu já estou vendo que tem aqui, ó, um cavalo que está potencialmente fazendo um ataque duplo, né? Estão acompanhando? Como é que esse ataque duplo aqui? Já tem as 2 torres aqui marcadas, né? Seria o cavalo toma, né? Perfeito. O problema desse lance agora, isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Nem sempre que tem essa oportunidade vai ser conveniente. Nesse caso, poderia seguir, por exemplo, com torre ameaça a dama, e a dama tem que sair, por exemplo, e aí depois tirar outra torre. Né? Tem sempre, nem sempre, né? Mas muitas vezes vai ter um lance intermediário, alguma coisa que vai salvar a posição. Outra coisa importante aqui é que o cavalo nessa casa aqui, ele está muito bem colocado, ele está apoiado pelo peão, ele não deixa a dama voltar, né, para o outro lado, ele está tirando essa casa aqui do rei. Então aqui foi um lance mais posicional, talvez tenha sido o lance mais difícil da partida. Eu fiquei até triste quando eu coloquei, com esse lance eu fiquei tão feliz de ter achado, mas depois que eu coloquei no programa, né, para analisar e tal, só é como se o lance fosse comum, sabe? Não tem nenhuma pontuaçãozinha, não tem nada. Mas eu achei um lance mais difícil. Qual que é a ideia de torre em B1? Agora eu tenho a torre e a dama apontando no mesmo ponto, né?
Estou ameaçando aqui dama, toma, peão, mate. Como que evita esse mate? Avançando o peão de B7 para B8, B6. Ok. Então se joga B6. Tem um pequeno probleminha que é dama, mate. Nossa, Né? Abre a diagonal toda. verdade. Terrível. A outra opção aqui seria Sim. C6, né? Como continuar aí? Cavalo captura C6? Olha só, outro agressivo aqui. Aqui Ué, olha que legal. A torre já está tirando essa linha. Né? Se esse peão sair da frente, a torre vai atacar tudo, né? Então, olha só, a ideia é que é cavalo toma, se peão toma, dama toma, peão, checkmate. Não é isso? Ok. Mas agora é a vez das negras e elas não precisam capturar. Não precisam capturar o peão, né? O cavalo está ameaçando a torre, mas ele não precisa capturar o peão. Tem outra jogada que evita o mate? como você fez lá no início, a torre vai ameaçar a rainha. Faz um corredor de torre aqui ameaçando a rainha. Ah, você falece? É, Parece interessante também, né? Mas aqui, olha só. Vamos ver. Tem um cheque, dá o cheque. Sim. e aí captura ou tira o rei? Se capturar, já perde a qualidade de uma vez, né? E continua. Sim. Eu sou. Se tira o rei, pra cá tem esse. Né? Não parece nada promissor. E mate, né? Protegido pelo cavalo. Sim. Não está funcionando tão bem, não, né? Aqui a ideia foi uma ideia interessante, mas também não resolve, né? Mas é outra ideia interessante. É cortar o caminho da dama. Agora a dama não chega mais até o cavalo e a torre está protegida pela dama, né? Funciona? É interessante. Ok. Agora dá uma olhada aqui quantas peças estão com a casa, estão na mesma casa da cor do cavalo, né? A gente tem aqui o rei e a torre. Tem alguma coisa aí, não tem? Sim. Aí você pode dar um garfo de cavalo aqui em E7. Ah, ok. Tem alguma jogada mais forte do que essa? Você já viu o tema. Mas agora a gente vai acertar a sequência dos lances. Hum. O que vocês me dizem? Aqui as brancas já estão com vantagem material, né? Quer dizer que se trocar as peças para as brancas é melhor. O exército delas é maior em jogo, né? Como tem vantagem, é melhor trocar tudo. Ao invés de jogar o duplo aqui, de uma vez, eu joguei dama, toma, torre. Dama, toma, dama. E agora sim, o ataque duplo, né? Hum. Então, assim, a troca é mais vantajosa e agora eu estou com duas peças a mais. E aqui ele jogou isso aqui. Torre em E8. Como diz o Kasparov, os erros vêm aos pares. E você já deve ter reparado isso na partida, é verdade. Quando você erra uma vez, é muito fácil errar de novo, né? A gente fica desestabilizado, né? Ainda mais quando tem o tempo, aí perde. É muito recorrente. Depois desse, É o garfo de cavalo de novo. o que é importante de pegar
pensar no cavalo, né, como esse potencial assim, de ligar a chavinha, né? Olha, tá na mesma cor do cavalo, pode ser que tenha alguma coisa. Isso é uma coisa que pra gente não pode, pra gente não abrir mão mesmo, sabe? Sim. Mantém isso vivo. Ok. Uma outra posição agora, quase posicional. Aqui é um final em que as brancas têm uma ligeira vantagem, porque elas têm um par de bispos contra bispo e cavalo. E um par de bispo, a gente sabe que, no geral, é mais forte, principalmente em posições abertas, do que bispo e cavalo. As pretas tentaram aqui trocar o par de bispo. O que vocês acham dessa jogada? Parece uma jogada boa, uma jogada ruim? É uma tentativa dele reduzir o número de peças dele e ameaçar o outro bispo ali embaixo, né? Mas aí vai ficar peão contra peão ali. Vai ficar complicado. Vai dar empate. Ele está buscando um empate, eu acho. De brancas, o que você joga? O que eu faria? Nossa. Pode Eu ajudar. fugiria desse enfrentamento. Eu não capturaria o bispo preto, não. Não capturaria o bispo preto, ok. Quem acha que capturar o bispo preto? Eu capturo. André captura. Captura e joga bispo D4. Esse cavalo vai cair depois. A promessa aí, hein? Quem mais está aí acompanhando? Thiago? Até agora o André fala que captura. José Marcelo que não captura. O André atentou para uma coisa importante aqui, né? Depois que bispo toma bispo, cavalo toma, o cavalo foi para o canto. E a gente já viu, primeira posição, né? Que o cavalo no canto é ruim. Cavalo no canto, ele tende a ficar preso no canto. E aqui o André já sugeriu um excelente lance. Bispo. D4, e agora o cavalo está preso, né? Olha só. E o rei está longe, o rei não vai chegar a tempo de protegê-lo. Então ele pode até tentar vir, né? Mas a gente chega mais rápido. O que você vai fazer agora? Não é? Então, assim, cavalo, outra luzinha acende para olhar, porque pode ser que tenha alguma coisa terrível acontecendo aí. Cavalo no canto é desencanto. Total. Agora tem uma partida aqui do nosso campeonato, uma partida emocionantíssima. Quem são essas duas pessoas, né? Quem é essa pessoa jogando Grob aí? Quem será? Não sou eu. Contra o Matheus, que não está presente, infelizmente. Eu vou passando aqui pelos lances da partida, até podia, né? Falando mais dos lances todos, mas é só para a gente não sair do nosso tema do cavalo. Eu vou passando aqui mais ou menos rápido. O Rafael conhece o Miguel? Não, só do campeonato mesmo. Não. E quem é? O Miguel é o filho do Zé Marcelo, essa partida é dele, na verdade. Ah, é? É, do meu filho. Achei que era sua. Olha só. Ok. A partir de agora é que as coisas começam a ficar interessantes para a gente pensando no cavalo, né? Aqui, ele está ameaçando a dama de uma vez, ok? Está ameaçando o cavalo de uma vez. E a gente também tem que lembrar que isso aqui é um ataque duplo que todo mundo já deve ter dado e levado algumas vezes, algumas dúzias de vezes, né? Quer dizer, se o cavalo é uma ameaça que fica constante, não é essa jogada aqui não, tá? Mas esse ataque duplo aqui, ó, você já deu ataque duplo um monte de vezes, né? Já levaram também. Esse ataque duplo não falha nunca. É um ataque clássico, né? É, total. Ele tem nome? Não, é só um duplo comum, nada de extraordinário. Infelizmente, né? Mas aqui, esses dois jogadores eles estão muito ousados. Vocês não repararam que durante a partida,
tem muitas situações que um ataca a peça do outro, mas ele não tira a peça, sempre ataca do outro, né? Olha só, sempre um contra-ataque. Ataquei sua dama, também ataquei a sua. Tá? Não captura a dama, captura o cavalo. Por quê? Porque o cavalo é quem está protegendo o bispo, né? Então aqui, olha só, capturando aqui, fez um ataque duplo e ganhou uma peça. A peça foi devolvida aqui agora, né? Tomou o bispo, avançou o peão, rei saiu. Quando o rei saiu, repara aqui também que ele está em outra casa, ainda não tem cavalo para usufruir disso, né? Mas talvez um dia tenha, a gente vai ver. Mas repara que aqui as duas peças têm aqui uma casa que o cavalo poderia ir para dar um duplo, né? Ok, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Isso é legal, assim, mesmo que não tenha nada na posição ainda, tem aquela posição, existe ali um potencial para ter aquilo. Quando a gente identifica o tema, é muito comum que a gente vai posicionando as peças de maneira a aproveitar os temas que a gente está vendo antes. Né? Por isso que o pensamento estratégico de um grande mestre, de um mestre, é tão diferente de um amador, assim, porque ele já tem esse repertório de temas pronto, né? Ok, dama toma peão, atacou a torre. Tirou aqui. Agora, repara, quando o cavalo sai, ele está na mesma casa aqui da dama, hein? Torre toma, atacou a dama. Lembra daquela tendência que eu falei que tinha na partida, né? Que sempre, em vez de tirar a peça, de contra-atacar? De novo aqui. Mobilizou o cavalo. Capturou. Ataque duplo. Ele sai, tomou. Tudo tranquilo por enquanto. Fortaleceu o centro, melhorando a posição do cavalo, legal. Melhorando o rei. Né? Nesse tipo de posição, muitas vezes, talvez não fosse o caso aqui não, tá? Deixa eu tirar mais daqui. Isso aqui acontece, é uma posição, costuma ser interessante para isolar as duas torres. Às vezes as duas torres são separadas por um cavalo que fica apoiado por um peão assim. É uma maneira de diminuir a força de duas torres na mesma coluna. Aqui continuou com F4, uma jogada também ousada, porque deixa esse peão aqui, ó, sem ninguém para protegê-lo depois, né? Então o peão vai ficar passado, melhorando a posição do rei. Brancas também melhorando a posição do rei. Só que aqui esqueceu que estava protegendo a torre, né? Então acabou entregando a torre. Tranquilo, vida que segue, jogo que segue, tem torre contra cavalo. Ameaçando o peão, o rei poderia defender, ou o cavalo poderia defender aqui. Resolveu entregar o peão, sem problema. Entregou o peão, atacou a torre, saiu. Repara que aqui agora, isso é legal, né? Que parece que as peças estão longe. Né? Mas se fosse jogado, por exemplo, peão toma, aqui teria um ataque duplo, né? Sim. Porque aqui eu já vi, olha só, que eles estão na mesma cor. Essas casas que estão próximas, que estão interessantes, estão na mesma cor. Coisa para chamar a atenção. Avançou o peão, tentando expulsar o cavalo. Uma pena que o rei agora tem que sair para essa casa, né? Porque é justamente a casa que tem o duplo. Qualquer outra casa que o rei sai, poderia também, né? Mas ele atacaria a torre e ela teria que sair. Não teria o ataque duplo dele. Foi jogado assim. O rei saiu, melhorando a posição. Cheque. Ele foge. Cavalo toma o peão, né, que tinha caído. Ok. Vamos seguindo aqui, porque no final que tem outro tema do nosso interesse. Ok, aqui já tem uma posição. Repara que o rei aqui agora, ele está na casa que o cavalo não chega de jeito nenhum, né? Mas ele já está na mesma cor da torre. Não é? O cavalo está na casa branca, como a torre aqui está na casa branca. O rei foi para outra casa branca, pode? Aí ele entregou. Aqui tem um ataque duplo, né? Sim. Mas não foi esse jogado. Aqui o jogador jogou aqui primeiro,
o outro mexeu o peão, aí o jogador de brancas viu. Atento. Capturou. Capturou. Tá. Agora a gente tem esse final dramático aqui, né? 2 peões contra um cavalo. E aí? O que vocês acham que acontece aí? Quem está melhor? Está empatado ou pretas estão ganhas? Eu acho que se souber manejar os peões, consegue promover um deles. Tem chances, não tem? Tem. Vamos ver como é que vai Isso. continuar esse jogo. Avançando o peão. Boa. Jogando peão. O rei aqui está tentando passar o rei, mas é muito lento, né? Vamos ver se vai dar certo. Está Sim. vindo com o rei para atacar. Aqui, nem precisava vir com o rei, né? Por quê? Talvez vindo aqui fizesse mais sentido, mais rápido. Sim. Aqui veio com o rei, cavalo ameaçou o peão. Peão avança, cavalo sai. Rei aqui, ok. Como o rei aqui agora está na casa da mesma cor do cavalo, eu sei que não vai ter ataque duplo. Bom sinal. Poderia avançar o peão mais uma vez? Pode, claro que pode. Sim. Aqui restringe mais o movimento do cavalo, vai aproximando, né? Ok. Como o rei está longe, a chance aqui mais fácil de conseguir vencer é tentar fazer com que o peão chegue mais longe. Se o cavalo ficar bloqueando, o rei vai tentar expulsar esse cavalo. Ele foi com o rei. Cheque, rei sai. E aqui, isso acontece muito nas partidas, principalmente por causa do tempo, né? Fica aquele tanto de cheque, o rei vai saindo, o cavalo sempre vai indo para o mesmo lugar que ele pode, né? O rei sai para casa da mesma cor do cavalo e acaba levando outro cheque. Toda vez, né? Mesma casa da cor do cavalo, outro cheque. Só que agora esse cheque mudou as coisas, porque o cavalo foi para o canto do tabuleiro, né? E a gente sabe que o cavalo não fica muito bem no canto do tabuleiro, não na borda, não. O que a gente pode fazer aqui para aproveitar isso? Para a gente aproveitar, olha só, pode ser rei aqui. Se o cavalo sair para esse lado, olha o peão chegando, para onde o cavalo vai? Lugar nenhum. Está capturado esse cavalo. O peão não deixa vir para cá, o peão não deixa vir para cá. Olha só. Então, ele nem poderia seguir para esse lado, né? Teria que seguir para esse. Né? Avança, cheque. Posso ficar longe dele, né? Para ficar longe dele, perto do meu peão, eu vou para a casa aqui 3 do cavalo, que ele não vai incomodar. E de quebra, eu não deixo ele se aproximar por essas casas. E aqui já não tem muito o que fazer. Né? Não consegue evitar a promoção. Mas aqui não foi para cá, foi para a diagonal, que é na mesma cor do cavalo. E aí o cavalo continua enchendo o saco. É nesse tipo de posição que a gente tenta fazer, né? Enche o saco. E aqui o cavalo foi para o canto de novo. E agora? Aqui ele está fugindo para essa casa, para o lado dos peões, né? Poderia avançar, e agora o cavalo só pode sair para o outro lado, e está longe, não vai conseguir segurar o peão de novo. Mas avançou com outro peão. E aí levou um ataque duplo, né? Olha só. Na mesma cor do cavalo. Ataque duplo. Okay? Tirou o rei. Mas que caso que era melhor tirar o rei aqui? Para G2? Para G2 não pode por causa do cavalo. Ah, o cavalo não dá. É verdade. Nó. Aqui eu acho que a jogada o jogador que está de negros aqui jogou correto. Apesar de ser uma casa que continua dando cheque, mas é porque nessa posição já não tem vitória mais. É uma posição que já está empatada. É empate. E aqui, então, a ideia é tentar enrolar o adversário, né? Tu vê se esse cavalo sai daqui, por acaso, e não alcança o peão. Né? O cavalo continua dando cheque. Mas essa jogada aqui agora, ó, vem para cá, a gente sabe aqui que é uma casa 3, né? Quer dizer, o cavalo ele não vai incomodar o rei mais. Por outro lado, nessa posição exatamente, as pretas não podem avançar o peão,
porque se o peão avançar, o cavalo captura, e o rei não pode chegar perto do cavalo logo. Para ele chegar perto do cavalo, ele tem que passar por aqui, ó. Olha, 1, 2, 3 jogadas, né? São jogadas que a gente pode usar para aproximar nosso rei, por exemplo, né? Conseguir isso uma posição mais segura. O jogador de brancas continua mexendo o cavalo, que pode ser também, né, na próxima jogada que se o peão mexer, o cavalo captura. E aqui, mas ele não deixou o cavalo quieto, né? Veio para cá. E agora repara, casa 3. O rei aqui está na casa 3 do cavalo, ameaçando o peão. Ok, mas se o peão avança, não tem ninguém que vai parar esse peão, né? Porque o jogador de... Foi jogado isso de fato, o cavalo teve que sair, e aqui o jogador, por alguma razão, não avançou e não fez a dama. Jogou o rei aqui. E aí foi um empate. Você vê que quantas reviravoltas tiveram no meio dessa partida, né, ao longo da partida, e como que isso que a gente tem discutido aqui hoje, né, do cavalo, dessa posição, do cavalo no campo ruim, uma casa que o cavalo vai ficar mais seguro, como evitar esses ataques duplos de cavalo, como é que esse tipo de coisa que a gente tratou aqui hoje poderia, de alguma maneira, melhorar, às vezes, o resultado, mudar o resultado dessa partida, né, para um dos lados. Então, e esse foi o fim. Então, quer dizer que é do seu filho? Achei que era sua, Zé Marcelo. Sim. Ele faz o técnico de informática lá em Sabará. Muito bom. Uai, muito bem. Agora a gente vai para uma outra posição, que é a posição, é o mate mais famoso de cavalo. É o mate de Philidor, que foi um enxadrista do século XVIII, que era músico também, da minha área. E ele inventou, descobriu, né, esse mate que foi batizado como mate de Philidor. Tá. A gente vai começar aqui nessa posição, para a gente aprender esse mate de Philidor. Aliás, alguém aqui já conhece? André conhece? Zé Marcelo? Quem mais? Mas a gente está estudando um pouco esse mate de Philidor. Já. Isso eu até mostrei para o Zé Sim, Marcelo André já está mostrando isso. Gente, esse mate, eu faço ele toda semana. Hoje eu dei um mate assim. Como é que a gente dá mate aqui em uma jogada? É engraçado, Rafael, por exemplo, é um mate de situação do cavalo no canto também, né? O cavalo ele vai para o canto, né? Mas ele vai no canto. Ele vai, Ou seja, a desvantagem do canto, às vezes, surpreende. Ah, sim. Mas é porque é uma posição, não é um lance posicional, né? É um lance tático. Então, muitas vezes, por exemplo, se for para dar mate, se for para ganhar uma peça de alguma jogada que é objetiva, né? Que não é um lance posicional, o cavalo no canto, claro que ele pode funcionar, sim, perfeitamente. Aqui o mate 1, né? A gente aproveita que o rei está completamente preso e checkmate. Ok, tranquilo, né? Para fazer isso como mate em 2, dá uma olhada aqui agora como é que está a posição. A gente está vendo a posição de trás para frente, né? Como é que a gente faria o mate em 2 aqui? José Silvino, Thiago, quem mais está aí? Como fazer o mate Dama em 2? G8. Ah, ótimo. Dama G8. O rei não pode capturar a dama, porque o cavalo protege, né? Então ele só pode capturar de torre. E cavalo mate. Sequência, ok. Mate em 3. A gente vai tirar o cavalo da frente da dama, né? Para dar esse cheque. Cheque. Ok. Se o rei, por acaso, fugir para esse outro lado, que agora ele tem essa alternativa, dama, checkmate. Um beijo fatal, né? Quando a dama chega bem pertinho, apoiado por outra peça. E se o jogador fizer a escolha fácil, né? Se ele fizer a escolha difícil, rei no canto. Cavalo cheque, expulsa o rei do canto. Cavalo. Agora, olha só. Agora é legal, né? Porque é um ataque, é um cheque duplo. Tem duas peças dando cheque ao mesmo tempo.
Você repetiu, já poderia ter ficado a dama, né? Eu repeti a jogada? É. Repetiu. Aí não, né? Aí fica fácil. É porque eu achei que tivesse voltado ali. Dama, ok. É só lembrar que é importante, né? Antes da dama vir, o cavalo tem que estar posicionado nessa casa para proteger a dama. Senão dá ruim. Cheque, mate. Com o mate em 4, que essa é a posição mais comum, né? Porque normalmente o cavalo, para chegar aqui, ele veio desse caminho natural, né? Ele estava em F3 e ele veio para cá. Então começa assim, né? Cheque. E é comum, às vezes, a pessoa fazer isso, né? Pensando que ele vai tomar de torre e aí eu dou checkmate. Só que a pessoa come de dama e não tem nada. Não tem checkmate nenhum. Então é importante fazer a manobra com o cavalo. Cheque. E sai, cavalo no canto. Ok. E agora a posição, como ela acontece na vida real. Que é antes do cheque. Né? E aí? Dama, cheque. Entra na diagonal, né? Importante. Cheque, rei sai, cavalo do canto. E cheque mate. Esse é o famoso mate de Philidor. Agora, uma situação de partida. Ok. Antes aqui, jogaram torre D1. O que vocês acham dessa jogada? O cavalo dá um garfo aqui em Perdeu. 2. Ok. Estamos aqui na mesma cor do cavalo, né? Importante. Cheque. Ok. E aí, Zé Marcelo, como é que continue? Aí entra o dilema. Ele sai, né? Beleza. Não, porque o bispo está cobrindo a torre e tem a rainha. Aí o cavalo, o rei sai do cheque. Captura a torre. Aí você dá cheque. Pode ser. Se eu capturar a torre do cheque, né, um cheque descoberta e o rei sai. Tá. Aí sai de novo. Ok. Aí volta. Ah, Aí não vai. A cavalo H3, não? cavalo H3. Cavalo H3. Nem precisava comer a torre nada. Mas agora não dá certo. Se não for com a torre, não dá certo mais. Olha só. Boa. Legal. Olha o que acontece aqui. Cheque. Cheque duplo. Aí rainha pega. Aí vem aqui, não tem nada. Já era. Não Torre. foi isso que eu... Pode falar? Tô falando que não foi isso que eu pensei, não. Deu ruim, hein? Deu, não deu? Porque, olha só, é importante que não seja uma dama, né? Que seja a torre. Rei sai. Cavalo. Direto, né? Sem capturar a torre. Em H3. Rei foge. Dama cheque. Torre toma. E cavalo mate. Seria isso aí. Isso aí. Aí só não pode errar no cálculo na hora. E não ser ganancioso, não precisa comer a torre, não. Vai com muita sede no pote, né? Já tem o mate ali. Negócio é quando vê essa posição, olha que maravilha, você já viu, opa, já tem mate, nem precisa, já sabe que tem, só de ver a posição. Fazer a outra linha aqui, né? Ops. Eu tava jogando partida de Bullet esses dias, rolou um desse. Hoje mesmo eu fiz um desse. Foi ótimo. E foi isso. Legal demais. Senhores, chegamos ao fim, então, da nossa aula sobre o cavalo. Espero que talvez agora, depois disso tudo, né? O cavalo é uma peça lenta. Quem tinha achado lenta ainda acha que é lenta?
Bom, eu ainda acho. Mesmo com essa aqui, do cavalo podendo fazer isso tudo, menos para essas casas, né? Deve saber que ele alcança isso tudo. Uma coisa que a gente não comentou aqui é que esse cavalo que você colocou aí está numa posição muito privilegiada, né? Assim, está na posição ótima dele. É um cavalo centralizado. Um cavalo no canto, por exemplo, em A1, para ele chegar em B2, quantos lances são necessários? De A1 para B2? É. Uma casa que está do lado dele. Em 4, né? 4 lances. Para chegar na casa que está do lado. Mas essa é uma ótima razão, André, para a gente nunca colocar o cavalo em A1. Sim, sem dúvida. Mas a questão do alcance dele e tal coisa, né? É até bom falar isso, porque, tipo assim, porque tem essa questão do posicionamento do cavalo também. Se você pudesse centralizá-lo, especialmente se estiver num lugar onde ele não pode ser atacado, aí você aumenta muito o poder dele, né? E esse movimento peculiar do cavalo é muito difícil você não levar golpe. Se ele fica bem posicionado, se o adversário coloca um cavalo bem posicionado no centro do tabuleiro, ou no seu território ali, né, na sua metade do tabuleiro, sem poder ser atacado, dificilmente você vai passar a partida sem tomar um golpe daquele cavalo, porque você cuida dele durante 1, 2, 3 lances, mas chega num ponto em que você esquece, o que começa a bacalhar demais, e aí um abraço. Uma coisa da posição do cavalo é que, assim, em uma jogada que a gente faz com ele, ele já está bem posicionado, né? Em uma jogada, olha só, ele já está aqui com acesso a 2 casas centrais, ele está numa casa que, a princípio, ninguém vai expulsado, ele segura dele, já tem muita posição. Né? E se a gente pensar bem, ele chega no centro com o mesmo número de jogadas do que o bispo chega ao centro, né? Em 2 jogadas ele está aqui. Com o bispo a gente ainda gasta assim, né? Ainda tem que tirar o peãozinho da frente e tal. E a gente vê como é que isso acontece, por exemplo, nessa partida aqui do Wesley Sul, por exemplo. O falso, né? Nem a partida lá toda aqui, né? É só a posição. Mas de visualizar essas coisas, esse poder, só como é que as peças estão em casas que estão distantes, sabe? É muito difícil pensar que tem porque elas não estão em linha. A única coisa que elas têm em comum aqui seria justamente o movimento do cavalo que possibilita ver isso rápido, essa chave que é pensar que a casa é da mesma cor, sabe? Então isso é uma coisa que eu gostaria muito que ficasse, que aparecesse sempre, opa, vou colocar aqui na casa 3, que eu tô mais seguro. Ou então, com 2 coisas aqui, pode ser que tenha alguma coisa, né? Que a gente começa a procurar. Eu não sei se vocês já viram falando de trapaça em jogos de internet, etc. E eu estava lendo sobre as maneiras que as pessoas usavam para trapacear, etc. E que para pegar um grande mestre trapaceando, muitas vezes era difícil, porque o jogador ele só precisava de uma pequena dica, que tinha alguma coisa na posição para ele procurar e achar. Sabe? Às vezes, assim, o único sinal que tinha da trapaça era alguma coisa que é um sinal único, né? Uma coisa binária só. Tem ou não tem? E aí ele não sabe o que é, não tem a dica do lance. Mas o fato de ter alguma coisa ali que está apontando era o suficiente para que ele visse e achasse o lance de defesa ou o lance de vitória. Né? É nesse intuito que essa aula do cavalo foi feita, assim, para pensar justamente nesses pontos que nós abordamos aqui, né, para que isso permaneça. Legal demais. Senhores, é isso. Mais questões? O André colocou o negócio e o cavalo mal colocado não vai. É verdade, André? Concordo. Muito bom. Pô, cara. Excelente, viu, André? Essas questões aí de 3 casas. Desculpa. André? Minha internet deu uma caída aqui, parece. Eu não ouvi. Melhorou O agora. Rafael fez uma pergunta aí, Rafael? O José Silvino... Você fez uma pergunta, Rafael?
Não, eu ia falar aqui, mas o som parece que está cortando. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Silvino. Eu estava participando de mais outras 2 reuniões, André, acabou que não deu para eu assistir todos os lances. Mas eu achei muito interessante, viu? O que você colocou aí do cavalo. Principalmente as posições, né, das casas. Né? Quer dizer, talvez o cavalo seja uma peça até mais importante do que o bispo, né, dependendo do jogo. Né? O que eu acho interessante nessa questão do cavalo é a interação com outras peças também, né? Como a gente viu aí no Philidor, o cavalo. Acho que uma das coisas mais difíceis para mim é conseguir dar um cheque de cavalo e bispo, um cheque mate, por exemplo. Mas aí você fala do aquele mate final teórico, né? De mate bispo contra rei. Isso, exatamente. Mas esse mate é muito difícil mesmo. Esse não é um mate que ele é difícil porque tem uma hora que o rei sai para o lado, mas ele não assim, ele sai, parece que vai fugir, mas aí tem um outro procedimento para prendê-lo. Né? Sim, você tem que encaminhar o rei para o canto, não é isso? E tem que ser no canto do bispo, né? Só no canto do bispo. É difícil. Sim, tem vários dispositivos, por exemplo, final de dama e cavalo contra dama e bispo. Dama e cavalo normalmente é melhor do que dama e bispo. Mesmo em posições relativamente mais abertas, né? São vários dispositivos diferentes de ação em conjunto das peças. Esse específico do cavalo e bispo, eu acho um dos mais difíceis, e acho eu acho, na verdade, que ele é, como é que a gente fala isso? Supervalorizado. Porque ele tem um caráter exótico de ser um dos mates básicos, né? Mas é uma posição que ela aparece muito pouco. Tem outros dispositivos, outros métodos de ação, por exemplo, mesmo como o mate de Philidor, por exemplo, que eu acho que são muito mais recorrentes e até mais importantes, assim, do que o mate de bispo e cavalo. Que também é um mate muito difícil, né? Você faz, André? Você também, Marcelo? O que é esse cavalo mate de bispo com cavalo? Sim. De vez em quando eu dou umas treinadas aqui. Mas nunca apareceu numa partida para mim. Nunca joguei um final de cavalo e bispo numa partida. É raro. Também nunca aconteceu comigo. Não tenho registro de ter sobrado cavalo e bispo. Comigo já aconteceu uma vez e eu não tive tempo para resolver. Que era assim, acabando. Só. E isso nesses... Nossa, mais de 20 anos de xadrez. Olha só. É uma coisa remota, né? Criar essa situação de sobrar cavalo e bispo, né? Pensando aí a lógica das capturas. Total. Legal. Senhores, mais questões? Comentários? Dúvidas, críticas? Eu estou contempladíssimo, grande aprendizado. A gente fez aí também, inaugurou esse momento aí de registrar e gravar essa aula, o Rafael. Que agora depois eu vou gerar, demora eu acho que 24 horas para eu gerar o link para vocês. Uhum. Eu estou com o link ao vivo, né, que eu passei no chat para vocês. Aí depois eu vou passar para vocês para apreciar, e depois até se você quiser também editar, Rafael, fica à vontade para a gente divulgar para as outras pessoas do grupo, né, para quem a gente achar interessante também nessa perspectiva aí da gente desenvolver projetos do xadrez aí com uns clubes de Sabará, São João e Lafayette. O Luiz até que não veio hoje, né? Depois saber dele. A gente tem que dar... Pode falar, André. Não, Rafael, eu tô querendo só te parabenizar, cara. Achei muitíssimo positiva o encontro. Achei que você preparou posições e partidas muito bacanas aí, pegando inclusive uma do Miguel e outra do restante do pessoal aí. O papel do cavalo no jogo de xadrez ainda pode render várias outras lives, né? Mas essa foi na medida, cara. Então, assim, parabéns, muito obrigado
pelo empenho aí. Eu que agradeço a presença de vocês, a participação, né? Porque a gente tem que dar um jeito de trazer mais gente para as nossas coisas, né? Não sei como é que a gente faz isso. Acho que o pessoal de ensino remoto está de saco cheio de computador, mas a gente podia, né? Dar um jeitinho. Eu acho que o problema é esse, viu, Rafael? Até a gente já está. Bom, eu já estou cansado. Eu já não estou dando conta. A gente faz tudo com o computador, né? Nossa Senhora. Estuda. Mas parabéns Não é fácil, aí, não. Rafael. Valeu demais, gente. Valeu, então, galera. Então, ó, semana que vem, André, prepara a divulgação. Vai ter a continuação do Xadrez do Zero lá que a gente combinou com o pessoal. Ok, fechou. A gente divulgar. E também vai ter o campeonato, dia 24. Pronto. Vamos divulgar bastante o campeonato para ter inscritos lá. Já começou a ter inscrito. Vamos se inscrever lá e divulgar. Não, esse campeonato